Dia, amores da turma 111, tudo bom? Vamos a mais uma semana de aula, né? Depois de um domingo com chuvinha, que tava bom pra gente ficar assistindo um filmezinho, olhando desenho, comendo pipoca, né? Junto com a nossa família. Hoje é segunda-feira, então, dia da nossa aula, de iniciarmos mais uma semana de aula de muitas aprendizagens. Vamos lá, então? Primeiro, a nossa oração, né? Agradecendo a Deus pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso alimento de cada dia, né? Por a gente ter uma casa, né, pra gente morar, né? Pela nossa roupa quentinha. E depois da nossa oração, nós temos o nosso calendário. Então, a gente vai pegar lá o nosso calendário do mês de julho, né? O calendário novo. Vamos lá no dia 4, que foi sábado, né? Então, a gente vai pegar lá o calendário sábado, dia 4, né? Sábado 4, desenhar o tempo, tinha um sol lindo, né? E depois, no dia de ontem, que foi dia 5, domingo, dia 5, desenhar a chuvinha lá, tava chovendo, né? E depois no calendário de hoje, dia 6, segunda-feira, certo? Feito o nosso calendário, a rotina no nosso caderno. Vamos registrar lá, né? Hoje é segunda-feira, né? Dia 6 de julho, né? Fazer bem direitinho, bem caprichadinho lá a nossa rotina no nosso caderno, certo? E hoje a prof preparou uma tarefa na apostila de português e uma tarefa na apostila de matemática. A apostila de matemática, nós ainda estamos na apostila velha, né? A gente ainda tem algumas tarefas na apostila velha. Então, nós vamos pegar a apostila de matemática, páginas azuis, né? Volume 1, e vamos lá na página 66, que é essa daqui, né? Depois na página 67, na página 68 também. Então, vamos lá, na página 66 da nossa apostila, ela vai trazer um pouquinho a pesquisa com os números, né? Que a gente aprende a fazer, vai pesquisando, né? E vai anotando quantos, né? Que se a gente fizer uma pesquisa de brinquedos, quantos brinquedos, quantas bonecas temos de tamanho grande, quantas bonecas temos pequena, quantos carrinhos, né? Então, a gente pode fazer uma pesquisa assim. Mas aqui na nossa apostila, nós temos uma tarefa aonde o Gilbertinho, ele fez uma pesquisa com as turminhas do primeiro ano lá na escola dele. Então, lá na escola dele, tinham 5 turminhas de primeiro ano. E o que ele fez? Eles pesquisaram quantos meninos e quantas meninas tinham em cada turma. E anotaram, né? Então, aqui na página 67, tem essa pesquisa dele, ó. Cada turminha do primeiro ano, né? E quantos meninos, quantas meninas em cada turminha. Então, primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C, primeiro ano D e primeiro ano E. E aí, quantos tem de cada, né? Quantas meninas e quantas meninas em cada turminha. Depois que eles registraram, então, a quantidade de meninas e de meninos que tinha em cada turminha, nós vamos ajudar ele colocando, então, essa pesquisa na tabelinha que tem aqui na página 67, né? Nós vamos organizar, ajudar ele a organizar. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui embaixo, na página 67, nós temos aqui as turmas, então, primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C, primeiro ano D e primeiro ano E. Depois, tem 2 colunas aqui, ó. Quantidade de meninos, quantidade de meninas. Então, a gente vai lá no primeiro ano A. Vamos olhar lá, primeiro ano A. Aqui em cima. Quantos meninos tinha lá? 17. Quantas meninas? 10. Então, nós vamos voltar aqui na tabela e vamos botar meninos, 17, meninas, 10. E assim nós vamos fazer com as outras turminhas do primeiro ano. Vamos colocar os meninos e as meninas, certo? Depois que a gente ajudar o Gilbertinho a colocar, então, essa pesquisa dele naquela tabela ali, organizadinha, nós vamos responder as 3 perguntinhas que tem na página 68. Ali diz assim: quais turmas têm a maior quantidade de meninas? Quais turminhas do primeiro ano lá têm a maior quantidade de meninas? Letra B. Quais turmas têm a menor quantidade de meninos? Quais daquelas turminhas têm menos meninos, né? E a letra C.
existe alguma turma em que a quantidade de meninos e de meninas seja a mesma? E qual é, se tem, né? E aí vamos anotar ali, certo? Então, na apostila de matemática, página 66, 67 e 68. A página 66 ali é mais uma explicaçãozinha, né? Dizendo que aprender a estatística, né? Ela é muito importante porque desenvolve habilidades, né? E o hábito da gente organizar os dados, né? Deixar as coisas organizadas. Tomar decisões conscientes, corretas, né? E não ter riscos. Então, por isso que serve a pesquisa, porque a gente vai pesquisar, né? E a gente vai, então, organizar esses dados de pesquisas e a gente vai ter menos riscos, certo? Então, depois que a gente fizer isso, nós vamos lá para a página 67 e vamos fazer ali, ajudar o Gilberto, então, a colocar a pesquisa dele ali na tabela que ele organizou. E depois responder as 3 perguntinhas da página 68, tá? Então, essas tarefas são da apostila de matemática. Feito a apostila de matemática, nós vamos para a nossa apostila de português. A de português é a apostila 9, então nós vamos lá, ó. 1, volume 2. Língua portuguesa, lá nas páginas vermelhinhas, certo? E vamos abrir lá na página 8 da apostila de português. Na página 8 da apostila de português, lembram que a gente estava trabalhando lá, quando a gente começou a segunda apostila, trabalhando sobre o circo, né? Essa unidade falava um pouquinho sobre o circo. Na página 8 da apostila, nós temos ali um cartaz com uma propaganda do circo. O circo chegou na cidade, né? E aí tem várias informações ali naquele cartaz. Os dias que acontecem os espetáculos, os horários, né? Quanto que precisa pagar para poder entrar, né? Aonde que fica esse circo, onde é que ele tá. Então tem informações nesse cartaz que são bem importantes, né? Pra gente saber onde é que tá o circo, qual é o horário, né? Quando é que a gente pode ir assistir. E aí depois que a gente olhar aquele cartaz que tem ali, então ó, aqui tá o cartaz, ó, do circo, né? O circo tem o nome do circo, né? Circo Pimpolho e algumas informações bem importantes que não podem faltar nesse cartaz com a propaganda do circo, certo? Lá na página 8. Depois que a gente olhar bem esse cartaz e observar, nós vamos responder as perguntinhas, então, ó, da página 8, que pergunta: qual é o nome do circo que tem ali na propaganda? Nós vamos olhar lá e vamos procurar o nome do circo. Depois nós vamos na página 9 e vamos responder as perguntas 12, que pergunta quais os dias da semana que o circo se apresenta, das 16 horas e às 21 horas. A pergunta número 13, quais são os horários das apresentações nos sábados e nos domingos? Então, vocês vão precisar de ajuda do papai e da mamãe para fazer essa tarefa, certo? Ou de um adulto que ajuda vocês nas tarefas da escola. Depois, o número 14 diz assim: a expressão sessões diárias significa que há espetáculos. Ali diz todas as semanas, todos os dias, todos os sábados, todos os domingos. Então, vocês vão procurar, a gente vai ler de novo lá o cartaz para poder responder, tá? A prof organizou para a gente fazer junto no nosso horário às 10h30 no Google Meet, na nossa aula virtual. Essa tarefa, tá? Então, para a nossa aula às 10h30 tem que estar a apostila na mão de português, tá? Então, a apostila de português, A1, volume 2, organizadinha na nossa aula, no nosso encontro às 10h30, para a gente fazer junto essa tarefa, certo? Bom, então nós temos a página 8, a página 9, a página 10, que também é ali a atividade do circo, e a página 11 vocês vão fazer depois. Então, a gente vai fazer na nossa aula junto, as de responder, e a 11 vocês vão criar um cartaz. Vão imaginar que chegou em Novo Hamburgo um circo, né? Então, esse circo chegou lá. Vocês vão ter que dar um nome para esse circo. Aonde é que esse circo vai ficar? Quais os horários que a gente vai poder assistir os espetáculos desse circo, né? Que dias que a gente vai poder assistir, se vai ser de noite, se vai poder assistir de tarde, se vai ter no final de semana ou só durante a semana. Então, informações que vocês precisam colocar ali
para que a gente possa entender aonde que é que esse circo vai ficar e quanto que a gente precisa pagar para poder assistir esse circo, tá? Então, antes da gente de vocês fazerem essa tarefa, esse cartaz, a gente vai fazer as atividades da apostila. O cartaz, vocês estão fazendo uma folha. Então, vocês vão pegar uma daquelas folhas que a prof mandou e vão utilizar ela para fazer o cartaz. Abusem da criatividade, quiser fazer colagem, fazer desenhos, vai ficar a critério de vocês, tá? Então, nessa atividade da página 11, vocês vão fazer depois que a gente tiver a nossa aula virtual, certo? Então, essas duas tarefinhas são as tarefas que a prof organizou para a gente fazer hoje, né? Dia 6 de julho. Então, uma atividade na apostila de matemática, uma atividade na apostila de português e um cartaz bem lindo lá sobre o circo. Certo, amores? Então, ó, um beijinho. A prof encontra vocês daqui a pouquinho, às 10h30, no Google Meet. Beijinho e até depois.